Olá, hoje o programa Opinião de Referência conversa com duas psicólogas, Carmen Hanud Cabaleda Adsuara e Laís Caroline Almeida Amaral. As duas falam, entre outros assuntos, sobre a atuação do Conselho Regional de Psicologia do Tocantins e sobre o lançamento do livro Relações Sociais. O programa Opinião de Referência está começando agora. Olá, hoje nós temos duas entrevistadas, são psicólogas do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Tocantins. Nós vamos conversar durante esse tempo normal do Opinião de Referência. Nós vamos conversar com a Laís Caroline Almeida Amaral. Olá. Você é a analista de fiscalização e orientação do Conselho Regional de Psicologia, 23ª Região. E a Carmen Hanud Cabaleda Adsuara. Isso. É assessora de pesquisa do Centro de Referência Técnicas e Políticas Públicas em Psicologia, também da 23ª Região. Eu gostaria de perguntar para as duas, uma delas naturalmente vai responder, o que é psicologia? Essa é complicada. A psicologia, ela é uma ciência muito diversa. A gente costuma dizer que a gente entra no curso de psicologia acreditando que a gente vai estudar uma coisa só. E aí, depois que a gente está lá dentro da graduação, a gente descobre, então, que a gente está diante de várias psicologias, né? A psicologia tem várias abordagens, várias formas de entender o homem, o ser humano, o mundo, vários métodos de trabalho, enfim. Então, ela é uma ciência diversa que estuda o ser humano nas suas relações intersubjetivas, né? A gente estuda a construção da pessoa, né? E todas as suas implicações. E aqui nesse trabalho desenvolvido por vocês aqui no Tocantins, como é que é usada a psicologia? Nesse caso, o Conselho Regional de Psicologia, né, ele trabalha, da maneira como a Carmen falou, com todas as psicologias. Porque o nosso principal objetivo é orientar a classe, orientar a população sobre as atuações nas diversas áreas. Então, dentro disso, a gente abarca toda a psicologia de forma geral. O trabalho é mais especificamente aonde? Aqui no estado, em termos regional mesmo? Então, a gente procura abarcar todas as regiões do estado, né? Em todos os municípios tem pelo menos um psicólogo, né? Porque, principalmente através das políticas públicas. Porque o CRAS, ele tem em todos os municípios e na equipe do CRAS sempre contempla um psicólogo. Então, em pelo menos um município a gente tem um profissional. O CRAS é o quê? É o Centro de Referência em Assistência Social. É uma política pública da assistência. Isso aí é ligado ao município, ao estado? O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, é uma política nacional, né? Então, todos os estados da federação possuem uma política de assistência social, de forma que as psicólogas e psicólogos se inserem nos serviços vinculados a essa política, né? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, então é um serviço extremamente importante do ponto de vista da assistência, né? E nesse sentido que, pelo menos, nesse serviço tem psicólogo em todos os municípios do Tocantins. A relação do Conselho com os psicólogos aqui, como é que é feita? A nossa relação com eles é através da elaboração de eventos, né? E através de visitas em loco mesmo. A gente sempre procura fiscalizar todos os municípios por meio de visitas, né? E essas visitas são, a primeiro momento, em termos de orientação, para saber como é que está a atuação desses profissionais, quais são as dificuldades que eles encontram dentro dos seus serviços, orientá-los para que sejam tomadas providências e para que eles tenham melhores condições de trabalho. Normalmente eles atuam em que área, o psicólogo em si? Não tem uma área específica, né? Isso. Mas aqui no nosso estado a gente tem uma área muito em evidência, que é a área hospitalar, né? Inclusive, dentro do Conselho, a gente tem uma comissão de psicólogas e psicólogos que atuam nessa área da psicologia hospitalar, né? Que é uma comissão vinculada ao CREPOP, é o órgão que eu atuo mais especificamente, e estão desenvolvendo pesquisa e fazem muitos debates, né, e atividades para fomentar a discussão e avançar na nossa prática profissional aqui no estado, para essa área que é muito notável.
A distribuição dos psicólogos hoje aqui no Tocantins, ela parece-me que não é bem igual, né, pelos municípios. Há uma certa concentração aqui em Palmas. Isso. Há principalmente uma concentração nas cidades formadoras, né, que são Araguaína, Gurupi e Palmas. Nós temos também curso de psicologia em Colinas e Miracema. Mas como Gurupi, Araguaína e Palmas são cidades maiores, a concentração de psicólogos está maior nessas cidades. Normalmente as faculdades lançam no mercado tocantinense quantos psicólogos por ano? Olha, em média, por semestre, 10, 12, então podemos dizer que por ano, cada instituição, uns 25 a 30. Pela estatística feita por vocês, será que isso é o suficiente ou ainda precisaria de mais psicólogos, o dia a dia nosso? A gente tem uma demanda de mais psicólogas e psicólogos, né, em todos os serviços. Na verdade, a gente tem até demanda de se inserir em novas áreas, por exemplo, na educação, né? No estado é muito raro você encontrar psicólogas ou psicólogos atuando na área escolar, que é uma área extremamente complexa, delicada, que tem a demanda. A gente tem muitas crianças e adolescentes que estão em uma vivência de automutilação, estão adoecidos, né? Inclusive em função de vários quadros de violência na escola, né? Enfim, violência institucional. Então é sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo bloco. As nossas entrevistadas de hoje são duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. O programa Opinião de Referência volta daqui a pouco. O programa Opinião de Referência está de volta e as nossas entrevistadas de hoje, nós temos duas entrevistadas, duas psicólogas, são Laís Caroline e Carmen Hanud. Nós vamos continuar nossa conversa. Ela falava sobre a questão das escolas, alguns problemas que podem ocorrer, que você esteja à vontade. Pois é, a gente tem uma demanda de inserir as psicólogas e psicólogos nas escolas, né? É um ambiente onde a gente encontra muita demanda com relação à automutilação, suicídio de jovens, né? Ultimamente tem ocorrido uma série de situações, sim, né? Exatamente, né? E assim, a psicologia ela tem arcabouço teórico-metodológico para lidar com essas questões, para atuar nesse âmbito com essa população, mas a gente não tem espaço para isso, né? Nem no setor privado, muito menos no público, né? No quesito educação. É uma demanda, né, da nossa categoria e é importante, né? Pensando em saúde coletiva, em saúde pública, é uma questão assim, urgente. E como é que vocês estão trabalhando essa forma de mostrar que vocês são importantes nesse meio nosso? Nós procuramos fazer, além do nosso papel, né, da orientação e de estar presente junto aos psicólogos, aos movimentos sociais, junto aos conselhos de representação, a gente faz também movimentações políticas, né? Então, por exemplo, nessa questão da educação, existem frentes junto ao Conselho Federal que trabalham para que seja estabelecido por lei que seja obrigatória a presença do psicólogo nas escolas, né? Da mesma maneira que alguns serviços dentro do nosso estado, eles acabam sendo sobrecarregados por falta de profissionais nos determinados espaços. Não tem psicólogos na escola, a escola tem que mandar as pessoas que necessitam para onde? Então acaba que o psicólogo que está lá na assistência, que está lá na saúde, tem que lidar com demandas mil, que às vezes não é da sua atribuição, por falta desses profissionais inseridos. Então é mais nesse sentido, nesse enfrentamento e nessa articulação política para que a gente consiga abrir espaços para a atuação nesses lugares que são pertinentes e necessários. Essas questões que têm surgido ultimamente com determinadas aulas que foram dadas em escolas aqui, escolas públicas e que não era bem de acordo com o que as pessoas esperavam, inclusive tratando de sexo, tal. Tudo isso teria que ter sido feito por um psicólogo que saberia realmente como lidar com o assunto? Olha, é importante que tenha o psicólogo, né, ou a psicóloga, não necessariamente é ele a pessoa que vai estar à frente mesmo de uma... definir a faixa etária, quem é dirigida à informação. Né? Mas vale dizer que a gente tem uma demanda de falar a respeito de gênero, de sexualidade, principalmente nas escolas, né? O Tocantins, ele é um dos estados que mais mata mulheres e mais mata pessoas transexuais, transgêneros, né? E a gente não fala disso nas escolas, né? E o resultado está aí nas relações violentas, né?
nesse reflexo Mas social o que é que mesmo. impede de fazer com que chegue esse problema às escolas, para que sejam esclarecidos da forma mais correta, profissionalmente? Pois é uma grande questão aí que não quer calar, mas é importante dizer que tem essa demanda e que é necessário sim falar de temas como esse dentro das escolas. O Conselho trabalha nesse contato com o que poderia ser um obstáculo para que possa convencer esse pessoal de que a psicologia é importante? A gente tenta trabalhar para isso, sim. Principalmente fazendo debates, lançando notas, publicando cadernos, né? Não só o nosso, mas o sistema Conselhos como um todo, né? No país inteiro tem esse trabalho de cavucar algumas feridas sociais aí, de forma que temáticas tão importantes e emblemáticas como essa venham à tona e superem essa visão paradigmática, né? Parem de ser um tabu. Tem algumas questões que são meio, parece que difíceis de o pessoal externar, pontos como cura gay, essas questões aí que parece-me que há um monstro aí e não consegue chegar até a cabeça das pessoas. O que é que está acontecendo, na sua opinião? Nós temos uma série de implicações, né, nesses temas polêmicos, tanto relacionado com a questão do aborto, né, que também está sendo colocado aí. O sistema Conselhos como um todo, não só o nosso regional, ele tem grupos de trabalho específico para cada uma dessas temáticas, né, e dentro dessas temáticas nós temos as resoluções, que são as legislações que fomentam a atuação profissional diante de cada uma dessas temáticas, como a questão da cura gay, a questão do aborto e a questão da redução da maioridade penal, que já passou, mas que ainda se tramita por aí há algum tempo. Então é através disso, através de grupos de trabalho, de orientação e dessas articulações, né, com a população de maneira geral, com o legislativo e com os psicólogos de forma geral. Você falou com relação à mulher que é muito atingida aqui no Tocantins, que é onde mais ocorrem fatos que marcam realmente, tal. O que é que se pode fazer? Qual o caminho que se pode tomar para tentar pelo menos começar a amenizar? Acho que a gente estava falando de educação, né? Fazer uma educação de gênero, né? Uma educação a respeito da diversidade de gênero e de como isso afeta as nossas relações sociais, né? Começar a discutir isso desde criancinha nas escolas, na educação infantil, mas claro, respeitando aí os limites de faixa etária, enfim. E depois, em termos de política pública, né? O Tocantins, por exemplo, não tem um centro de atenção 24 horas para atender mulheres em situação de violência, né? Violência física, né? E isso é uma demanda, assim, urgente. Já passou da hora de ter um serviço desse, um espaço de acolhimento para essa mulher, de proteção, de fato, né? Então, a gente tem, assim, demandas desde a origem do problema até o efeito, o impacto final, né? Isso, porque o serviço que a gente tem de atendimento a vítimas de violência é só a nível hospitalar, né? No caso, esses que a Carmen refere-se, seria o acolhimento de maneira geral. De repente, essa mulher precisa sair de casa, não tem onde ficar, ou precisa de um acolhimento psicológico, uma ajuda, né, um apoio ali para alimentação, né? Não só, se uma mulher apanha do marido durante a noite, num sábado, ela não tem onde ir. Então, é um serviço que precisa ter, né? É uma demanda de saúde pública. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e a gente volta para falar sobre esse livro aqui. Relações raciais, referências técnicas para a atuação de psicólogos, psicólogas. O programa Opinião de Referência tem como entrevistadas hoje duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. Nós voltamos daqui a pouco. O programa Opinião de Referência está de volta e hoje nós temos duas entrevistadas, são duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. É com elas que nós vamos continuar aqui o nosso programa falando sobre este livro, Relações Raciais. Isso. Esse livro, na verdade, são referências técnicas para a atuação da psicóloga e do psicólogo com a temática racial, né, com as relações raciais. E ele é um marco histórico no CREPOP. O CREPOP ele
tem essa função de emitir balizas para a atuação do psicólogo e da psicóloga, e fazia algum tempo que não era publicada uma referência técnica, e esse ano, então, vem a questão racial aí com toda a força para marcar a história do CREPOP. E ela é muito importante, né? Aqui no Tocantins, principalmente, que é um estado marcadamente negro, com populações quilombolas e também indígenas. E esse livro ele vem trazer balizas para atuação com essa população, por um lado, e para enfrentamento do racismo, por outro, né? Por exemplo, o racismo institucional. Então, um psicólogo que trabalha em organizações com a parte de gestão de pessoas ou recursos humanos, como que ele pode trabalhar com essas questões da forma mais ética o possível, a partir do conteúdo desse livro, né? Que é uma questão muito delicada, né? Você abordar isso aí sem ferir e tal, tem que usar os termos bem precisos e tal, é mais ou menos por aí? Também, mas tem muito isso, assim, do método de trabalho, né? Então, como o psicólogo nas organizações ou na escola trabalha com o público negro, né? Com o usuário do serviço que é negro, né? Ou como que ele trata... será que ele faz um trabalho de igualdade com o usuário que é branco e com o que é negro, né? Como priorizar a inserção de pessoas negras dentro de uma organização, nos recursos humanos, né? Então, tem assim, diferentes formas de trabalhar esse assunto nas várias áreas de atuação e várias esferas aí da psicologia. Voltando àquela questão da escola, tá, o trabalho psicólogo nas escolas poderia ser bastante útil com relação à questão do bullying, por exemplo? Sim. O bullying é um nome genérico para falar a respeito de várias formas de discriminação, né? O racismo é uma dessas formas, né? O machismo é outra. E como é que o cidadão entra em contato com o conselho? Como é que ele faz para se inteirar? Isso, o conselho, o cidadão pode entrar em contato conosco tanto para orientação quanto para denúncia, né? Assim, se o cidadão, se o paciente, se o usuário de algum serviço em que tenha psicólogo, ele se sentiu ofendido de alguma maneira ou achou que aquela conduta do profissional não foi condizente ou não está de acordo com aquilo que ele esperava, ele pode entrar em contato com o conselho. O telefone é o 3215-7622. Vamos repetir aí para ficar mais... 3215-7622. Fica localizado aonde? Na 104 Norte, Rua NE 7, lote 42. Qualquer cidadão pode entrar em contato, tanto para orientação, para saber se o psicólogo é inscrito no conselho, que isso é importante, que o psicólogo que não está inscrito no conselho, ele não pode atuar diretamente com a psicologia. Então, para qualquer tipo de informação, ou de denúncia, ou de solicitações, o cidadão pode entrar em contato tanto fisicamente quanto por e-mail ou telefone junto ao conselho. Além disso, os nossos debates, nossas atividades, elas geralmente são abertas ao público geral, né? Tem dia? Como é que toma conhecimento da programação? A gente tem um site, www.crp23.org.br, e temos uma fanpage no Facebook, Conselho de Psicologia do Tocantins. Aí ele entra em contato com o pessoal, interage com eles, tudo. E fica a par da nossa programação. Isso, toda a nossa programação ela é disponibilizada no site, na fanpage, tanto a programação quanto os eventos realizados, aquilo que a gente promove, aquilo que está acontecendo, os debates que são promovidos, tanto a nível nacional quanto a regional, a gente duplica na página, dá acesso à página do Conselho Federal, então está tudo disponível no nosso site, na nossa fanpage. O membro do Conselho, ele tem o que? Recebe apoio do Conselho em forma de cursos? Como é que ele funciona? O Conselho ele é mantido financeiramente pelas anuidades, que são o imposto profissional que o psicólogo paga pelo seu exercício. Existe um repasse feito também do Conselho Federal e nós podemos angariar doações também, dotações e convênios. Promovemos oficinas de orientação, seminários, debates, rodas de conversa, cursos de capacitação, não, é mais a nível de orientação e debate, que não deixa de capacitar, né? Mas assim, a nível educacional de capacitação, o Conselho não trabalha com essa frente, é a nível de orientação, debate, produção de material científico. Isso. Hoje no Tocantins são quantos Em média, o psicólogos? último censo, nós temos 1.416 em média. Esse número aí é suficiente? Seria o número ideal, não?
Se nós pensarmos nos espaços em que nós precisamos ser inseridos, nos espaços que necessitam psicólogos, está aquém do necessário, nós precisaríamos de mais. Só que ao mesmo tempo em que nós necessitamos de mais psicólogos formando, nós necessitamos que eles se insiram nos espaços que são necessários, né? Como a educação, como no judiciário, que é muito necessário eles estarem inseridos, né? Nas tomadas de decisão, para poder ajudar o juiz nos casos em que são necessários, e que acabam que essas demandas em que não tem psicólogos inseridos estão sendo emitidas para outros psicólogos que não têm atribuição e às vezes não têm formação para isso, não tem a capacidade técnica para desenvolver essa atribuição. Nos fóruns, a questão a presença do psicólogo é importante, principalmente nas questões relacionadas com a família, né? A criança só pode se manifestar se for acompanhada, naturalmente, de um psicólogo. Normalmente é assim. Isso é bastante importante essa questão, porque como você angaria dados de uma criança é totalmente diferente, né? Isso. Eu e você, eu tenho como perguntar diretamente para você. A criança não, você tem que ter uma abordagem lúdica, bem especial. Você tem que ter abordagens indiretas para você conseguir coletar as informações necessárias. Aqui em Palmas ou no Tocantins, qual é o trabalho do psicólogo nesse tocante? Tem muitos deles? Sim, mais relacionados, por exemplo, no atendimento à psicologia clínica, atendimento de crianças. No judiciário, nós estamos com uma falta muito grande de psicólogos, porque através de algumas ações não foram inseridos psicólogos, eles estão terceirizados. Forense, é mais ou menos aí, né? Isso, não temos. Nós temos pouquíssimos dentro do estado e a necessidade é grande, tanto do psicólogo forense quanto do psicólogo perito. Não está tendo vaga para que os psicólogos se insiram, a demanda está lá, precisa ser suprida, mas não estão se abrindo vagas para que a gente vá trabalhar nesses espaços. Tá faltando então entrar em contato e trabalhar esse lado aí, né? Por parte do Conselho? Sim, o Conselho tem feito a sua parte, né? Às vezes não tão bem recepcionado com as frentes que a gente está lidando. Mas indo lá, vai conseguir. Isso. Mas a gente pretende sim que eles sejam reconhecidos e sejam inseridos nesses espaços tão necessários, né? Para que seja garantido o direito da população a ser bem assistido, a ser reparado e integrado da maneira como se deve. Porque esse é o principal ponto, né? O Conselho, não só o nosso, outros conselhos de classe do Estado, entendem que a precarização do trabalho, ela atinge principalmente os usuários do serviço, né? Que tem o seu direito violado a partir da precarização do trabalho do trabalhador, né? Do servidor. Além das reuniões interinstitucionais, uma forma de atuar com essas questões é a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora. Exatamente, aqui é a questão da pesquisa, né? A gente começou essa pesquisa no meio do ano, né? Ela vai até o final do ano que vem. A gente está com um formulário online para a categoria preencher, né? E a partir do ano que vem a gente vai começar a fazer grupos focais, né? Pelo método da roda de conversa, para fazer uma coleta in loco, né? Por meio do trabalho de campo com esses profissionais, para entender, então, como que as políticas nacionais se expressam na particularidade do Tocantins e avançar aí na compreensão e no desenvolvimento da nossa prática profissional. Um bom trabalho. Nosso tempo está terminando. Coloco as duas, na ordem que vocês escolherem, para as suas considerações finais. Estejam à vontade. Queria agradecer o espaço, né? Para a gente é muito importante poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho, se aproximar da sociedade civil. A gente existe para orientar os psicólogos e as psicólogas, mas principalmente para garantir os direitos dos usuários dos nossos serviços, né? A gente é a favor de uma psicologia que esteja comprometida socialmente e politicamente com os direitos humanos. Então, espaços como esses são muito enriquecedores, né, para essa atuação. Isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Eu reitero mais uma vez que o Conselho está de portas abertas, tanto para a população quanto para os profissionais, para as frentes políticas, para todos os dispositivos que quiserem nos convidar para parcerias, né? Para ações conjuntas. Acho que isso é extremamente importante para a população de forma geral e para nós enquanto categoria profissional. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado às duas por terem aceitado o nosso convite. O programa Opinião de Referência volta na próxima semana.
Olá, hoje o programa Opinião de Referência conversa com duas psicólogas, Carmen Hanud Cabaleda Adsuara e Laís Caroline Almeida Amaral. As duas falam, entre outros assuntos, sobre a atuação do Conselho Regional de Psicologia do Tocantins e sobre o lançamento do livro Relações Sociais. O programa Opinião de Referência está começando agora. Olá, hoje nós temos duas entrevistadas, são psicólogas do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Tocantins. Nós vamos conversar durante esse tempo normal do Opinião de Referência. Nós vamos conversar com a Laís Caroline Almeida Amaral. Olá. Você é a analista de fiscalização e orientação do Conselho Regional de Psicologia, 23ª Região. E a Carmen Hanud Cabaleda Adsuara. Isso. É assessora de pesquisa do Centro de Referência Técnicas e Políticas Públicas em Psicologia, também da 23ª Região. Eu gostaria de perguntar para as duas, uma delas naturalmente vai responder, o que é psicologia? Essa é complicada. A psicologia, ela é uma ciência muito diversa. A gente costuma dizer que a gente entra no curso de psicologia acreditando que a gente vai estudar uma coisa só. E aí, depois que a gente está lá dentro da graduação, a gente descobre, então, que a gente está diante de várias psicologias, né? A psicologia tem várias abordagens, várias formas de entender o homem, o ser humano, o mundo, vários métodos de trabalho, enfim. Então, ela é uma ciência diversa que estuda o ser humano nas suas relações intersubjetivas, né? A gente estuda a construção da pessoa, né? E todas as suas implicações. E aqui nesse trabalho desenvolvido por vocês aqui no Tocantins, como é que é usada a psicologia? Nesse caso, o Conselho Regional de Psicologia, né, ele trabalha, da maneira como a Carmen falou, com todas as psicologias. Porque o nosso principal objetivo é orientar a classe, orientar a população sobre as atuações nas diversas áreas. Então, dentro disso, a gente abarca toda a psicologia de forma geral. O trabalho é mais especificamente aonde? Aqui no estado, em termos regional mesmo? Então, a gente procura abarcar todas as regiões do estado, né? Em todos os municípios tem pelo menos um psicólogo, né? Porque, principalmente através das políticas públicas. Porque o CRAS, ele tem em todos os municípios e na equipe do CRAS sempre contempla um psicólogo. Então, em pelo menos um município a gente tem um profissional. O CRAS é o quê? É o Centro de Referência em Assistência Social. Em Assistência Social. É uma política pública da assistência. Isso aí é ligado ao município, ao estado? O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, é uma política nacional, né? Então, todos os estados da federação possuem uma política de assistência social, de forma que as psicólogas e psicólogos se inserem nos serviços vinculados a essa política, né? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, então é um serviço extremamente importante do ponto de vista da assistência, né? E nesse sentido que, pelo menos, nesse serviço tem psicólogo em todos os municípios do Tocantins. A relação do Conselho com os psicólogos aqui, como é que é feita? A nossa relação com eles é através da elaboração de eventos, né? E através de visitas em loco mesmo. A gente sempre procura fiscalizar todos os municípios por meio de visitas, né? E essas visitas são, a primeiro momento, em termos de orientação, para saber como é que está a atuação desses profissionais, quais são as dificuldades que eles encontram dentro dos seus serviços, orientá-los para que sejam tomadas providências e para que eles tenham melhores condições de trabalho. Normalmente eles atuam em que área, o psicólogo em si? Não tem uma área específica, né? Isso. Mas aqui no nosso estado a gente tem uma área muito em evidência, que é a área hospitalar, né? Inclusive, dentro do Conselho, a gente tem uma comissão de psicólogas e psicólogos que atuam nessa área da psicologia hospitalar, né? Que é uma comissão vinculada ao CREPOP, é o órgão que eu atuo mais especificamente, e estão desenvolvendo pesquisa e fazem muitos debates, né, e atividades para fomentar a discussão e avançar na nossa prática profissional aqui no estado, para essa área que é muito notável.
A distribuição dos psicólogos hoje aqui no Tocantins, ela parece-me que não é bem igual, né, pelos municípios. Há uma certa concentração aqui em Palmas. Isso. Há principalmente uma concentração nas cidades formadoras, né, que são Araguaína, Gurupi e Palmas. Nós temos também curso de psicologia em Colinas e Miracema. Mas como Gurupi, Araguaína e Palmas são cidades maiores, a concentração de psicólogos está maior nessas cidades. Normalmente as faculdades lançam no mercado tocantinense quantos psicólogos por ano? Olha, em média, por semestre, 10, 12, então podemos dizer que por ano, cada instituição, uns 25 a 30. Pela estatística feita por vocês, será que isso é o suficiente ou ainda precisaria de mais psicólogos, o dia a dia nosso? A gente tem uma demanda de mais psicólogas e psicólogos, né, em todos os serviços. Na verdade, a gente tem até demanda de se inserir em novas áreas, por exemplo, na educação, né? No estado é muito raro você encontrar psicólogas ou psicólogos atuando na área escolar, que é uma área extremamente complexa, delicada, que tem a demanda. A gente tem muitas crianças e adolescentes que estão em uma vivência de automutilação, estão adoecidos, né? Inclusive em função de vários quadros de violência na escola, né? Enfim, violência institucional. Então é sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo bloco. As nossas entrevistadas de hoje são duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. O programa Opinião de Referência volta daqui a pouco. O programa Opinião de Referência está de volta e as nossas entrevistadas de hoje, nós temos duas entrevistadas, duas psicólogas, são Laís Caroline e Carmen Hanud. Nós vamos continuar nossa conversa. Ela falava sobre a questão das escolas, alguns problemas que podem ocorrer, que você esteja à vontade. Pois é, a gente tem uma demanda de inserir as psicólogas e psicólogos nas escolas, né? É um ambiente onde a gente encontra muita demanda com relação à automutilação, suicídio de jovens, né? Ultimamente tem ocorrido uma série de situações, sim, né? Exatamente, né? E assim, a psicologia ela tem arcabouço teórico-metodológico para lidar com essas questões, para atuar nesse âmbito com essa população, mas a gente não tem espaço para isso, né? Nem no setor privado, muito menos no público, né? No quesito educação. É uma demanda, né, da nossa categoria e é importante, né? Pensando em saúde coletiva, em saúde pública, é uma questão assim, urgente. E como é que vocês estão trabalhando essa forma de mostrar que vocês são importantes nesse meio nosso? Nós procuramos fazer, além do nosso papel, né, da orientação e de estar presente junto aos psicólogos, aos movimentos sociais, junto aos conselhos de representação, a gente faz também movimentações políticas, né? Então, por exemplo, nessa questão da educação, existem frentes junto ao Conselho Federal que trabalham para que seja estabelecido por lei que seja obrigatória a presença do psicólogo nas escolas, né? Da mesma maneira que alguns serviços dentro do nosso estado, eles acabam sendo sobrecarregados por falta de profissionais nos determinados espaços. Não tem psicólogos na escola, a escola tem que mandar as pessoas que necessitam para onde? Então acaba que o psicólogo que está lá na assistência, que está lá na saúde, tem que lidar com demandas mil, que às vezes não é da sua atribuição, por falta desses profissionais inseridos. Então é mais nesse sentido, nesse enfrentamento e nessa articulação política para que a gente consiga abrir espaços para a atuação nesses lugares que são pertinentes e necessários. Essas questões que têm surgido ultimamente com determinadas aulas que foram dadas em escolas aqui, escolas públicas e que não era bem de acordo com o que as pessoas esperavam, inclusive tratando de sexo, tal. Tudo isso teria que ter sido feito por um psicólogo que saberia realmente como lidar com o assunto? Olha, é importante que tenha o psicólogo, né, ou a psicóloga, não necessariamente é ele a pessoa que vai estar à frente mesmo de uma... definir a faixa etária, quem é dirigida à informação. Né? Mas vale dizer que a gente tem uma demanda de falar a respeito de gênero, de sexualidade, principalmente nas escolas, né? O Tocantins, ele é um dos estados que mais mata mulheres e mais mata pessoas transexuais, transgêneros, né? E a gente não fala disso nas escolas, né? E o resultado está aí nas relações violentas, né?
nesse reflexo Mas social o que é que mesmo. impede de fazer com que chegue esse problema às escolas, para que sejam esclarecidos da forma mais correta, profissionalmente? Pois é uma grande questão aí que não quer calar, mas é importante dizer que tem essa demanda e que é necessário sim falar de temas como esse dentro das escolas. O Conselho trabalha nesse contato com o que poderia ser um obstáculo para que possa convencer esse pessoal de que a psicologia é importante? A gente tenta trabalhar para isso, sim. Principalmente fazendo debates, lançando notas, publicando cadernos, né? Não só o nosso, mas o sistema Conselhos como um todo, né? No país inteiro tem esse trabalho de cavucar algumas feridas sociais aí, de forma que temáticas tão importantes e emblemáticas como essa venham à tona e superem essa visão paradigmática, né? Parem de ser um tabu. Tem algumas questões que são meio, parece que difíceis de o pessoal externar, pontos como cura gay, essas questões aí que parece-me que há um monstro aí e não consegue chegar até a cabeça das pessoas. O que é que está acontecendo, na sua opinião? Nós temos uma série de implicações, né, nesses temas polêmicos, tanto relacionado com a questão do aborto, né, que também está sendo colocado aí. O sistema Conselhos como um todo, não só o nosso regional, ele tem grupos de trabalho específico para cada uma dessas temáticas, né, e dentro dessas temáticas nós temos as resoluções, que são as legislações que fomentam a atuação profissional diante de cada uma dessas temáticas, como a questão da cura gay, a questão do aborto e a questão da redução da maioridade penal, que já passou, mas que ainda se tramita por aí há algum tempo. Então é através disso, através de grupos de trabalho, de orientação e dessas articulações, né, com a população de maneira geral, com o legislativo e com os psicólogos de forma geral. Você falou com relação à mulher que é muito atingida aqui no Tocantins, que é onde mais ocorrem fatos que marcam realmente, tal. O que é que se pode fazer? Qual o caminho que se pode tomar para tentar pelo menos começar a amenizar? Acho que a gente estava falando de educação, né? Fazer uma educação de gênero, né? Uma educação a respeito da diversidade de gênero e de como isso afeta as nossas relações sociais, né? Começar a discutir isso desde criancinha nas escolas, na educação infantil, mas claro, respeitando aí os limites de faixa etária, enfim. E depois, em termos de política pública, né? O Tocantins, por exemplo, não tem um centro de atenção 24 horas para atender mulheres em situação de violência, né? Violência física, né? E isso é uma demanda, assim, urgente. Já passou da hora de ter um serviço desse, um espaço de acolhimento para essa mulher, de proteção, de fato, né? Então a gente tem, assim, demandas desde a origem do problema até o efeito, o impacto final, né? Isso, porque o serviço que a gente tem de atendimento a vítimas de violência é só a nível hospitalar, né? No caso, esses que a Carmen refere-se, seria o acolhimento de maneira geral. De repente, essa mulher precisa sair de casa, não tem onde ficar, ou precisa de um acolhimento psicológico, uma ajuda, né, um apoio ali para alimentação, né? Não só, se uma mulher apanha do marido durante a noite, num sábado, ela não tem onde ir. Então, é um serviço que precisa ter, né? É uma demanda de saúde pública. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e a gente volta para falar sobre esse livro aqui. Relações raciais, referências técnicas para a atuação de psicólogos, psicólogas. O programa Opinião de Referência tem como entrevistadas hoje duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. Nós voltamos daqui a pouco. O programa Opinião de Referência está de volta e hoje nós temos duas entrevistadas, são duas psicólogas, Laís Caroline e Carmen Hanud. É com elas que nós vamos continuar aqui o nosso programa falando sobre este livro, Relações Raciais. Isso. Esse livro, na verdade, são referências técnicas para a atuação da psicóloga e do psicólogo com a temática racial, né, com as relações raciais. E ele é um marco histórico no CREPOP. O CREPOP ele
tem essa função de emitir balizas para a atuação do psicólogo e da psicóloga, e fazia algum tempo que não era publicada uma referência técnica, e esse ano, então, vem a questão racial aí com toda a força para marcar a história do CREPOP. E ela é muito importante, né? Aqui no Tocantins, principalmente, que é um estado marcadamente negro, com populações quilombolas e também indígenas. E esse livro ele vem trazer balizas para atuação com essa população, por um lado, e para enfrentamento do racismo, por outro, né? Por exemplo, o racismo institucional. Então, um psicólogo que trabalha em organizações com a parte de gestão de pessoas ou recursos humanos, como que ele pode trabalhar com essas questões da forma mais ética o possível, a partir do conteúdo desse livro, né? Que é uma questão muito delicada, né? Você abordar isso aí sem ferir e tal, tem que usar os termos bem precisos e tal, é mais ou menos por aí? Também, mas tem muito isso, assim, do método de trabalho, né? Então, como o psicólogo nas organizações ou na escola trabalha com o público negro, né? Com o usuário do serviço que é negro, né? Ou como que ele trata... será que ele faz um trabalho de igualdade com o usuário que é branco e com o que é negro? Né? Como priorizar a inserção de pessoas negras dentro de uma organização, nos recursos humanos, né? Então, tem assim, diferentes formas de trabalhar esse assunto nas várias áreas de atuação e várias esferas aí da psicologia. Voltando àquela questão da escola, tá, o trabalho psicólogo nas escolas poderia ser bastante útil com relação à questão do bullying, por exemplo? Sim. O bullying é um nome genérico para falar a respeito de várias formas de discriminação, né? O racismo é uma dessas formas, né? O machismo é outra. E como é que o cidadão entra em contato com o conselho? Como é que ele faz para se inteirar? Isso, o conselho, o cidadão pode entrar em contato conosco tanto para orientação quanto para denúncia, né? Assim, se o cidadão, se o paciente, se o usuário de algum serviço em que tenha psicólogo, ele se sentiu ofendido de alguma maneira ou achou que aquela conduta do profissional não foi condizente ou não está de acordo com aquilo que ele esperava, ele pode entrar em contato com o conselho. O telefone é o 3215-7622. Vamos repetir aí para ficar mais... 3215-7622. Fica localizado aonde? Na 104 Norte, Rua NE 7, lote 42. Qualquer cidadão pode entrar em contato, tanto para orientação, para saber se o psicólogo é inscrito no conselho, que isso é importante, que o psicólogo que não está inscrito no conselho, ele não pode atuar diretamente com a psicologia. Então, para qualquer tipo de informação, ou de denúncia, ou de solicitações, o cidadão pode entrar em contato tanto fisicamente quanto por e-mail ou telefone junto ao conselho. Além disso, os nossos debates, nossas atividades, elas geralmente ssão abertas ao público geral, né? Tem dia? Como é que toma conhecimento da programação? A gente tem um site, www.crp23.org.br, e temos uma fanpage no Facebook, Conselho de Psicologia do Tocantins. Aí ele entra em contato com o pessoal, interage com eles, tudo? E fica a par da nossa programação. Isso, toda a nossa programação ela é disponibilizada no site, na fanpage, tanto a programação quanto os eventos realizados, aquilo que a gente promove, aquilo que está acontecendo, os debates que são promovidos, tanto a nível nacional quanto a regional, a gente duplica na página, dá acesso à página do Conselho Federal, então está tudo disponível no nosso site, na nossa fanpage. O membro do Conselho, ele tem o que? Recebe apoio do Conselho em forma de cursos? Como é que ele funciona? O Conselho ele é mantido financeiramente pelas anuidades, que são o imposto profissional que o psicólogo paga pelo seu exercício. Existe um repasse feito também do Conselho Federal e nós podemos angariar doações também, dotações e convênios. Promovemos oficinas de orientação, seminários, debates, rodas de conversa, cursos de capacitação, não, é mais a nível de orientação e debate, que não deixa de capacitar, né? Mas assim, a nível educacional de capacitação, o Conselho não trabalha com essa frente, a nível de orientação, debate, produção de material científico. Isso. Hoje no Tocantins são quantos Em média, o psicólogos? último censo, nós temos 1.416 em média. Esse número aí é suficiente? Seria o número ideal, não?
Se nós pensarmos nos espaços em que nós precisamos ser inseridos, nos espaços que necessitam psicólogos, está aquém do necessário, nós precisaríamos de mais. Só que ao mesmo tempo em que nós necessitamos de mais psicólogos formando, nós necessitamos que eles se insiram nos espaços que são necessários, né? Como a educação, como no judiciário, que é muito necessário eles estarem inseridos, né? Nas tomadas de decisão, para poder ajudar o juiz nos casos em que são necessários, e que acabam que essas demandas em que não tem psicólogos inseridos estão sendo emitidas para outros psicólogos que não têm atribuição e às vezes não têm formação para isso, não têm a capacidade técnica para desenvolver essa atribuição. Nos fóruns, a questão a presença do psicólogo é importante, principalmente nas questões relacionadas com a família, né? A criança só pode se manifestar se for acompanhada, naturalmente, de um psicólogo. Normalmente é assim. Isso é bastante importante essa questão, porque como você angaria dados de uma criança é totalmente diferente, né? Isso. Eu e você, eu tenho como perguntar diretamente para você. A criança não, você tem que ter uma abordagem lúdica, bem especial. Você tem que ter abordagens indiretas para você conseguir coletar as informações necessárias. Aqui em Palmas ou no Tocantins, qual é o trabalho do psicólogo nesse tocante? Tem muitos deles? Sim, mais relacionados, por exemplo, no atendimento à psicologia clínica, atendimento de crianças. No judiciário, nós estamos com uma falta muito grande de psicólogos, porque através de algumas ações não foram inseridos os psicólogos, eles estão terceirizados. Forense, é mais ou menos aí, né? Isso, não temos. Nós temos pouquíssimos dentro do estado e a necessidade é grande, tanto do psicólogo forense quanto do psicólogo perito. Não está tendo vaga para que os psicólogos se insiram, a demanda está lá, precisa ser suprida, mas não estão se abrindo vagas para que a gente vá trabalhar nesses espaços. Tá faltando então entrar em contato e trabalhar esse lado aí, né? Por parte do Conselho? Sim, o Conselho tem feito a sua parte, né? Às vezes não tão bem recepcionado com as frentes que a gente está lidando. Mas indo lá, vai conseguir. Isso. Mas a gente pretende sim que eles sejam reconhecidos e sejam inseridos nesses espaços tão necessários, né? Para que seja garantido o direito da população a ser bem assistido, a ser reparado e integrado da maneira como se deve. Porque esse é o principal ponto, né? O Conselho, não só o nosso, outros conselhos de classe do Estado, entendem que a precarização do trabalho, ela atinge principalmente os usuários do serviço, né? Que tem o seu direito violado a partir da precarização do trabalho do trabalhador, né? Do servidor. Além das reuniões interinstitucionais, uma forma de atuar com essas questões é a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora. Exatamente, aqui é a questão da pesquisa, né? A gente começou essa pesquisa no meio do ano, né? Ela vai até o final do ano que vem. A gente está com um formulário online para a categoria preencher, né? E a partir do ano que vem a gente vai começar a fazer grupos focais, né? Pelo método da roda de conversa, para fazer uma coleta in loco, né? Por meio do trabalho de campo com esses profissionais, para entender, então, como que as políticas nacionais se expressam na particularidade do Tocantins e avançar aí na compreensão e no desenvolvimento da nossa prática profissional. Um bom trabalho. Nosso tempo está terminando. Coloco as duas, na ordem que vocês escolherem, para as suas considerações finais. Estejam à vontade. Queria agradecer o espaço, né? Para a gente é muito importante poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho, se aproximar da sociedade civil. A gente existe para orientar os psicólogos e as psicólogas, mas principalmente para garantir os direitos dos usuários dos nossos serviços, né? A gente é a favor de uma psicologia que esteja comprometida socialmente e politicamente com os direitos humanos. Então, espaços como esse são muito enriquecedores, né, para essa atuação. Isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Eu reitero mais uma vez que o Conselho está de portas abertas, tanto para a população quanto para os profissionais, para as frentes políticas, para todos os dispositivos que quiserem nos convidar para parcerias, né? Para ações conjuntas. Acho que isso é extremamente importante para a população de forma geral e para nós enquanto categoria profissional. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado às duas por terem aceitado o nosso convite. O programa Opinião de Referência volta na próxima semana.